Na videoaula de hoje, teremos como componente curricular História e abordaremos a vida no campo. Esse conteúdo ele está localizado no grupo 5 e 6, certo? Você vive no campo ou na cidade? Atualmente, a maior parte das pessoas, elas vivem nas cidades. Porém, houve um tempo em que a maioria das pessoas moravam na área rural. Foi assim durante séculos. E aí, como você imagina que era a vida dessas pessoas, sem nenhum avanço tecnológico? Vamos conhecer um pouco da vida no campo, na Idade Média. No campo e na cidade, a vida dos homens e das mulheres medievais era muito dura. As moradias e as vestimentas eram, em geral, pobres. E a dieta baseava-se em cereais e legumes. As festas tinham importante função social naquela época. Eles tinham duras condições de vida. As condições de vida da população na Idade Média era muito dura. A expectativa de vida era pequena, a mortalidade era bastante elevada e aqueles que ultrapassavam aos 40 anos de idade eram considerados velhos. As guerras proliferavam, as doenças eram costumeiras e não existiam remédios eficazes para combatê-las. A população vivia de produtos que cultivavam. E qualquer calamidade, como a seca e inundações, ocasionavam grandes períodos de fome. Menos da metade dos recém-nascidos sobreviviam ao primeiro ano de vida. E muitas mulheres morriam no parto, por falta de apoio, né? Então, além disso, havia pilhagens em diversas regiões da Europa, provocando nas pessoas um grande sentimento de insegurança. Por exemplo, os vikings costumavam roubar o gado, cavalos e comidas por onde passavam. Então isso era um transtorno para aquela região, principalmente quem vivia no campo. Então, na Idade Média, as pessoas interpretavam as calamidades de acordo com suas superstições, considerando-as intervenções do demônio ou castigos de Deus. Por causa disso, algumas pessoas achavam que os problemas do século 9 e 10 eram anúncio do fim do mundo e que aconteceria no ano 1000. Os camponeses, em sua maioria, eram servos que estavam presos àquele trecho de terra em que eles viviam até o fim da vida. O Senhor, ele cedia, o dono de terra, né, o dono das terras, ele cedia terras em troca de parte da colheita ou uma renda em dinheiro. O trabalho nos campos que reservavam exclusivamente para seu consumo, o usufruto dessa pessoa. Então, os vilões eram camponeses livres e donos de suas terras que podiam ser alodias, isentas de ônus ou próprias. Em geral, eles moravam nas vilas. Servos vilões, algumas pessoas achavam que os problemas do século 9 e 10 eram anúncio do fim do mundo e que aconteceria no ano 1000. Os camponeses, em sua maioria, eram servos que estavam presos àquele trecho de terra em que eles viviam até o fim da vida. O Senhor, ele cedia, o dono de terra, né, o dono das terras, ele cedia terras em troca de parte da colheita ou uma renda em dinheiro. O trabalho nos campos que reservavam exclusivamente para seu consumo, o usufruto dessa pessoa. Então, os vilões eram camponeses livres e donos de suas terras que podiam ser alodias, isentas de ônus ou próprias. Em geral, eles moravam nas vilas. Servos vilões estavam submetidos
a jurisdição do senhor, que administrava a justiça. O senhor terra, o senhor feudal, ele administrava a justiça e aplicava as leis em seu território. Os camponeses, entre eles servos, vilões e escravos, tinham de pagar pelo uso dos moinhos, das prensas e dos fornos pertencentes aos seus senhores. Durante a Idade Média Europeia, a população camponesa ela foi submetida à servidão, forma de trabalho na qual os servos, que eram camponeses no caso, não tinham liberdade e estavam presos às terras de seu senhor e deviam a ele uma série de obrigações. Portanto, a população camponesa estava submetida à exploração dos nobres. Além disso, os impostos eram pagos pelos camponeses, ficando os nobres isentos dessa tributação. Naquela época, a tecnologia não era avançada. Por exemplo, não existia a colheitadeira, aquela máquina que faz aquele processo de colheita bem mais rápido. Tudo naquela época era feito manualmente. Então, vamos assistir um pequeno vídeo que contribuirá e facilitará a resolução da atividade. Então, com base nessas informações, vocês devem estar respondendo a atividade proposta no livro de vocês. Beijos e até a próxima aula. E aí pessoal, voltamos com mais um vídeo. Hoje veremos como era a vida na Idade Média. A terra era organizada em manors ou mansões. As mais simples consistiam numa casa grande onde morava o nobre local. A terra pertencia a cada mansão, mas era dividida entre os camponeses. Em troca, eles pagavam aluguel ou faziam trabalho braçal para o senhor. Os camponeses trabalhavam para produzir alimentos para eles mesmos e para os senhores feudais. A atividade no campo dependia muito do clima e a ameaça de fome era com frequência grande para os mais pobres. Equipamentos e mesmo os animais usados na aragem da terra eram compartilhados pelos camponeses. Esses animais pastavam em áreas comuns fora do espaço utilizado pelo cultivo. Os homens tosavam as ovelhas e as mulheres fiavam as lãs para os tecidos, que eram normalmente produzidos por tecelões profissionais. As pessoas comuns comiam pão preto, ovos e um pouco de queijo. Vegetais eram cultivados em hortas próprias, aveia, ervilhas, repolho, pepino, cebola, alho poró. A sopa de ervilha seca era bastante consumida. Na mesa, as pessoas comiam normalmente com as mãos. Até o início da Idade Moderna, era comum que os convidados de um jantar levassem facas de casa para cortar o alimento. Enquanto alguns monges e freiras viviam em comunidades religiosas, mosteiros e conventos, para se concentrar nas orações, outros se misturavam com o povo para tentar melhorar as suas condições. Além de cultivar a própria horta, os monges produziam pão, queijo, cerveja e vinho. Num dia comum, um monge chegava a consumir mais de 1 quilo de pão, muitos usavam grandes fatias no lugar do prato. As vestes passavam dos mais velhos para os mais novos. As pessoas possuíam poucas roupas, com exceção dos mais ricos. Eles eram os únicos que se davam ao luxo de acompanhar a moda. As pessoas dificilmente passavam dos 40 anos de idade, mesmo nos mosteiros e castelos. Epidemias como a devastadora peste negra eram mais comuns do que se imagina. De cada 6 filhos, apenas 1 ou 2 sobreviviam. Poucas pessoas casavam por amor, principalmente entre os nobres. Os mais pobres tinham mais liberdade para escolher seus parceiros, embora quase sempre se deixassem guiar pela necessidade de segurança. É isso aí, pessoal. Obrigado por assistirem e fiquem